Mas pense num episódio frustrante. Não, galera, vamos conversar sobre The Walking Dead Dead City, porque afinal, hoje é terça-feira. Galera, saiu o sexto e antepenúltimo episódio dessa temporada. Sim, porque essa temporada, ao que, contrário das outras, terá 8 episódios, ao contrário dos outros spin-offs, que eu quis dizer. E nessa temporada a gente teve muitos vilões, né? Achei que assim o pessoal ficou meio perdido. O que vamos fazer com essa galera? E temos Herschel, um indeciso, filho de Meg, enfim, que não sabe o que é da vida, que acha que sabe. Ô menino chato, né? Bora. Mas enfim, vamos falar disso também. Mas eles estão resolvendo esses vilões. Estão, como é que eu vou dizer? Dando cabo deles, eu acho que para chegar num ponto. Então, vamos falar sobre isso? Oi, você está no Pipoca Crítica, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luciana Ligório e é um prazer ter você aqui. Galera, meu Deus, que episódio nha. Vou dizer assim que é um episódio nha. Então tá bom, vamos começar. Tudo começa lá, né, com eles mostrando pra gente o que aconteceu na continuidade do último episódio, quando o Bruegel encontrou lá os últimos 4, né, os restantes. Vocês também acham que The Walking Dead meio que perdeu a coragem de matar personagens importantes? Eu acho que sim, sabe? Personagens que estão entrando agora e que de repente morrem e blá, e tudo bem, né? É uma coisa que tem acontecido muitas mortes, mas mortes pouco impactantes, porque não dá tempo da gente tomar amor ou ódio suficiente do personagem para ele morrer. Então, a gente tá vendo assim que The Walking Dead tem arriscado menos com personagens importantes indo de arrasta. E isso tem incomodado um pouco os fãs, né, da série. Mas vamos lá. Então, a gente teve lá, vamos contar até agora, visto como vilã ou pessoas cruéis, né? A gente teve a governadora, que foi de arrasta bem rápido lá no terceiro episódio. Depois a gente tinha aquela, meu Deus do céu, aquela personagem que eu falei pra vocês que eu acho ela chatíssima. É uma vilã muito chata e que foi de arrasta, mordida por 1 milhão eu vou colocar a foto dela aqui, tá? Ela foi, eu nunca lembro o nome dela, mas é a comandante lá, general, enfim. E foi de arrasta, mordida por 1 milhão de zumbis, que a gente vai ver um pouco mais pra frente. Aliás, a gente viu nesse episódio, mas a gente vai ver aqui no vídeo um pouco mais pra frente, enfim. E aí a gente também tem o croata ainda, mas que era liderado pela dama, né? Que era aquela mulher crudelíssima, mas extremamente inteligente, capaz de ler as pessoas. Ela lê as pessoas, né? Então, assim ela fez com o Herschel, que está caminhando para se tornar um vilãozinho muito filho da... Enfim, né? Aquele menino que a gente imaginava, poxa vida, o filho do Glenn, um garoto querido e uma mãe patética. Sim, gente, porque a Maggie é uma mãe muito Nutella. Faltou tia Carol na vida desse menino e como faltou alguém pra falar, menino, acorda pra vida, você tá num mundo acabado que você tem que aprender a atirar, você tem que aprender a lutar, você não... Mas a Maggie tratou esse menino como um bibelozinho. E sim, galera, mais uma vez eu estou falando desse fato, porque pra mim a Maggie estragou esse menino e deixou ele realmente na mão da dama. Aí esse menino segue, né, nessa coisa de ir atrás da dama, enfim, tá lá na cabeça dele. Então a gente tem esse amontoado de vilõezinhos, de vilões e vilõezinhos. E tem a Dina ainda, que agora cismou que quer matar o Negan. Oh, meu Deus, tanta gente já tentou, mas a menina cismou que ela vai ser, enfim, a pessoa que vai dar cabo no Negan. Então, beleza, vamos lá. O episódio começou com isso. Esse menino, o Bruegel sequestrou essa galera, levou pra lá, mas quando chegou lá, ele falou, você quer saber? Vocês podem ir embora. Por enquanto, tá, galera? Amanhã vocês podem ir embora, vai embora, faça o que vocês quiserem, porque eu quero mesmo é o metano. Gente, lembra que eu falei pra vocês que ele tava fingindo estar aliado ao Negan, fez aquela recepção lá no museu e blá, blá, blá e tudo mais? Mas era tudo fingimento, porque ele quer mesmo é saber onde está pra ele poder ir lá e acabar com tudo. Então, vamos lá. O que já acabou nisso aí? E aí, beleza, segue.
Bruegel pega essa galera, fala com eles que eles podem ir embora, segue lá pra o croata conversando com o Negan e se lamentando com a morte da dama e sofrendo e tudo mais, e o Negan tentando consolá-lo, uma cena até meio assim, assim, bem patetiquinha, mas a gente esperava isso já. Mas a percepção do croata de que o rato, de quem o Negan ficava falando na cabeça dele e de quem ele falou com a dama, né? O rato é mais importante do que eu. Lembrando que a dama puxou uma briga com o croata porque o rato foi de arrasta pra cima. Alguém, o ratinho dela. E nesse momento, galera, ele vê o rato no chão e ele fala: "Oh, peraí, não fui eu quem fez isso aqui, não." Aí falou: "Por isso que essa mulher tava muito brava, porque esse rato dela morreu." Mas beleza, ele ainda é meio lento, né, e tudo mais. Mas lá pra frente a gente vai falar disso. E ele percebe isso e começa aquela choradeira, enfim, tem aquela cena, beleza. Corta agora da próxima cena, né? Isso aí passa um pouquinho pra lá. Ele fala com o Negan, que é pro Negan segui-lo, ir pra Croácia, que é o sonho dele. Por quê, gente? Agora a dama morreu. O Negan, a primeira preocupação dele, eu tinha um combinado com essa dona, né? Essa dona ia me deixar ir embora com a minha família. Mas agora quem tá na liderança é esse cara aí. E agora o que eu faço? Aí ele vai e fala isso, e o cara fala: "Não, amanhã sua família chega, como você já tinha combinado com ela, você realmente pode ir embora." Gente, lembrar que não dá pra confiar nesse povo, eles são vilões. Mas aí o Negan falou, tipo assim, ele já viu ali que tinha um perigo. Porém, conversando um pouco mais pra frente, né, o croata percebeu, o Negan levantou o pé e ele percebeu que a bota do Negan estava suja de blood do pequeno rato. Ele logo ligou os pontos, né? Demorou, mas ele entendeu. Ele falou assim: "Ah, você ficou falando do rato pra mim, você ficou jogando ponto pra eu brigar com ela, você armou isso tudo, né? E aí nessa briga minha com ela, aconteceu que ela morreu e tudo mais, tarará. Você armou isso tudo, você me traiu." E aí eles têm um embate. Nesse embate, ele jura que ele também vai conseguir dar um cabo do Negan. Mas, né, ele jura isso, ele entendeu essa coisa. E aí ele pega a Lucille e tem aquela cena dramática, ele dá umas 3 Lucilzada, olha, Lucilzada no Negan, mas o Negan consegue desvencilhar, e aí tem aquela cena deles brigando e consegue separar. Enfim, temos ali o Negan dominando o croata e mandando ele embora. Galera, é o seguinte, né? O cara não vale nada. O Negan deu nele uma estrauletada, colocou ele do jeito que ele ficou, sem orelha e tudo mais, e o cara achou um outro grupo que conseguiu prender o Negan. O cara tem a manha na lábia, né? Ele enganou a dama e depois até o ponto da dama enganá-lo e ele se tornar criado da dama. Mas até então, ele fez toda a propaganda do Negan pra dama. E agora ele tá se sentindo traído pelo Negan, né? Uma coisa assim horrorosa. Vamos lá, galera. Você acha mesmo que o Negan deveria ter soltado o croata? Ah, eu acho que não. Eu acho que ele devia tê-lo mantido preso. Mas o Negan agora é bonzinho. É bonzinho porque o Negan voltou a ser o que o Negan era antes dos zumbis. Antes disso, ele era apenas um professor de educação física. Marido apaixonado e mulherengo. Não podemos esquecer isso, tá bom? Não vamos tirar. E quando ele descobriu que a mulher estava muito doente, ele realmente se tornou aquele cara que iria desbravar o mundo para conseguir uma forma de mantê-la viva, mas não deu certo e tal, e ele ficou esse cara doidão, aí criou a Lucille, que é em nome da esposa dele, Lucille, que é a arma que ele usava, que ele usou muitas vezes, e agora ele caiu em si. Ele falou: aquilo que eu fazia era muito errado, era muito triste, eu destruí a vida de muitas pessoas, e eu acho que aquelas pessoas se livrarem de mim salvou a vida delas. Bom, então até aí nós temos esse Negan agora. Ele não é o cara cruel. E por esse ponto, eu acredito, na minha visão, de que ele não é um cara capaz de liderar bando nenhum nesse momento. E por que eu tô falando isso? Porque o Negan, esse Negan bonachão, tá lidando com pessoas que aprenderam a ser más, tanto com a dama quanto com o croata, né? Então, assim, ele mandou o croata embora, mas isso pra mim foi péssimo, porque o croata é um cara que, gente, ele tá destinado à vingança. O negócio dele é dominar alguma coisa e ter uma liderança sobre a cabeça dele.
ele é uma pessoa que acha que é fortão e tudo mais, mas ele tem que ter alguém mandando nele, entendeu? É uma dualidade, eu sei, mas ele é um personagem complexo. Ele tem essa coisa, né, de ao mesmo tempo falar que quer ir embora, mas eu duvido muito que ele tenha pegado o seu banquinho e saído de fininho para a Croácia, porque não é isso que ele vai fazer, né? Então, beleza. Aí, sigamos. Tem esse embate e tudo mais. Bom, galera, enquanto isso, né, o Herschel resolveu sair. Galera, porque esse menino, o menino, né, tá todo mundo dormindo na santa paz de Deus, menos a Meg, porque desde que ela teve esse filho, ela não consegue mais descansar, né? A vida dela é ficar colocando esse menino numa redoma de vidro. Ai, pois é, enfim. E aí a Meg tá lá e tal, de repente a criança levanta, ela ouve os passos e vai atrás dele. O que esse menino tava fazendo? Ele pegou sangue de zumbi, né? Ele foi lá, furou, pegou um potinho, tarará, e ia jogar pra galera lá, tipo, envenenar a galera do Brugo. Olha que menino tentado, né? Olha tentado esse menino, encapetado esse menino. Gente, um menino ia fazer isso sem nem pensar que as pessoas estariam lá. Gente, pense se eu sou a mãe dessa criança, gente. Olha, quem me conhece sabe, o menino me levanta no meio da noite num apocalipse zumbi que não tem fim, né? Mas que já era pra ele ter acostumado com isso. E assim, ele não sabe lutar, ele não sabe atirar, ele não sabe fazer nada, mas ele tá querendo ir atrás da dama de qualquer jeito, né? E aí, o que ele faz? O que ele faz? Vamos conversar? O que ele faz? Sai no meio da noite. Ah, mas a mãe dele vê ele dando uns passinhos. Se é comigo, eu falo assim, Herschel, onde você tá indo? Pode voltar agora. Gente, porque eu sou meio Rochelle. Eu sou meio doida com o negócio de mãe, né? Mas não, ele tem que dar o trabalhinho dele. Ele tem que ir lá e dar o trabalhinho dele. E aí, o que ele faz? Ele vai lá, pega essa coisa e a mãe dele chega. O que você ia fazer? O que tem nesse cantil? Outra hora que também merecia uma chinelada no meio da cara pra mim, entendeu? É um menino que tá precisando ser corrigido, gente. É um menino que não tem mãe. Esse menino tem uma babá. Eu não sei o que é, mas mãe não é pra mim, né? Porque é tão protetora. E a Meg, ultimamente, só faz chorar, gente. O que aconteceu com aquela Meg forte? O que aconteceu com ela, pelo amor de Deus? Ela só faz chorar, essa Meg. Mas, enfim, prossigamos. Aí ela fala com ele o que você ia fazer, enfim. Nesse momento dessa discussão, que ela manda ele voltar pro quarto, mas ele sempre com aquele papinho dele, ai, porque isso, porque você é um Negan, porque você, tudo é um Negan, porque você não quer. Tá, eu concordo com ele que a mãe dele é um saco com esse negócio de Negan, sim. Mas, gente, vamos combinar, né? Pelo amor de Deus, já deu também desse menino, tá na hora dele entender que o mundo não é esse morango que ele tá querendo que seja. Não é, né? Então, vamos embora entender esse processo. E aí, galera, vem o tão esperado, né? O momento mais aguardado, que a AMC entregou lá nos trailers, que não devia ter entregado. The Bear, o urso. O urso. Pois é, o urso. Do nada, né, eles estão lá nessa discussãozinha de quem vai pra cama e blá, 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 e escutam um barulho. Começam a correr e percebem que tem um monstro, que ela não sabe o que é, mas eles estão sozinhos ali, né, não tem ninguém no ambiente. Só os zumbis que ficam emparedados lá, de quem o Herschel, eles estão amarrados lá pra proteger a entrada, enfim. Mas de quem o Herschel tirou o sangue. E aí, do nada, eles fecham a porta, batem lá e percebem que aquela coisa vai destruir a porta, porque ele começa a empurrar a porta. Falou, isso é maior do que tudo que eu já vi antes, né? Não é uma coisa normalzinha, não. Quando esse urso estoura essa porta, o pensamento da Meg é, vamos soltar os zumbis neles. Gente, tá bom, vamos lá. O urso, esse urso aí, ele não é um urso zumbi. Ele é um urso ferido, que muitas vezes com certeza já tentaram matá-lo, destruí-lo, enfim. Ele está ferido. É um urso criado em CGI, o que é muito bom, o CGI dele é bom. Mas a gente percebe algumas coisas assim só no movimento dele, mas não tira a qualidade da imagem do urso, tá? Eu vi o João Vitor falar sobre a renderização, isso. E eu também percebi a mesma coisa assistindo. Eu falei assim, o movimento tá bem leve para um bicho como esse. Mas enfim, tudo bem, passa, beleza. A qualidade do CGI é ótima, é muito boa, mas não é um urso zumbi, né? Então, é uma coisa de The Walking Dead que eu ainda não sei responder. Animais viram zumbis? Não sei responder isso, galera, não sei. E é uma coisa que eu até tenho curiosidade de saber, tá? Mas não sei. E aí, o que acontece? Tem aquele embate. Gente, o que eu imaginei?
poxa vida, um urso, vai ter um urso. Gente, pra mim, esse urso ia sair matando geral. Pra mim, ele ia fazer um estrago em todo aquele grupo e ia ser um negócio muito louco. Mas não. O urso matou uma mulher, que ninguém viu ele, o que aconteceu. E durante todos os 5 episódios em que aparecia, os 5 episódios anteriores, em que aparecia lá o Central Park, a gente escutava o rugido desse urso. E a gente só sabia que era um urso porque, né, a AMC entregou isso no trailer. Não era pra gente saber, né? Não era pra gente saber. Mas, enfim, eu acho que o momento surpresa a gente perdeu por causa disso. E aí, quando ele apareceu, foi mega frustrante, gente. Teve um embate entre ele e Meg. E eu não sei te falar como foi que ele morreu. Gente, o que aconteceu? Porque esse bicho enfrenta a árvore, um monte de coisa lá fora, um monte de trem, e de repente, do nada, ele vai dar uma virada e aí enfia o pescoço nas grades que a Meg tava debaixo. Peraí. Eu tive que assistir a cena umas 3 vezes pra ver se por acaso a Meg não fez um com a grade ou alguma coisa assim, mas não. Gente, o urso morreu. Ah, mas é muito caro fazer isso, no CGI fica caríssimo, o episódio não... Então não colocasse. Não colocasse esse urso, porque a minha cabeça ele ia fazer um estrago, ia matar muito mais gente, mas no final de contas ele só serviu de uma distração pro Herschel conseguir fugir. Pois é, foi isso. Então, bom, ele foi embora, o Herschel, e aí a Meg vai atrás dele, né? O menino fugiu outra vez, meu Deus. E quando ela chega lá na igreja, ela descobre que ele não está com Negan. Eles têm aquela conversa, uma conversa bem tranquila e tudo mais, né? E ele explica pra ela os motivos dele, com medo da família dele chegar e tudo mais. E a Meg, meio no final, ela tá até bem triste ali nessa cena, ela percebe que o Negan realmente já não tem que ser o foco de vida dela mais não. Agora ela tem outra pessoa pra preocupar, né? Então tá bom, vamos lá. O Negan fala com ela, olha, a dama não existe mais. Ela foi de arrasta, então não é problema seu mais, mas tem que achar esse menino. Eu acho que ele tá em tal lugar. Então tá bom, vamos... Aí a Meg parte pra ir atrás do filho dela. Parte agora pro momento do Negan sabendo que o filho e a esposa dele chegaram lá. Ele tá lá, solitário, já na posição de chefe, né, de alguma coisa, que ele também ainda não sabe o que é. Mas ele tá lá, nessa posição de chefe. O Negan achou aquele cara que era historiador lá, jogado, né, lá com sede, com fome, trancado, porque a dama mandou trancar ele como forma de castigo, segundo ele próprio, por alguma coisa que ele fez que não agradou a dama. Então, sigamos. E ali você percebe que o Negan é realmente um outro cara agora. Né? Nesse momento você percebe. E agora parte para esse Negan que está preocupadíssimo. Quando a mulher dele chega, que eles estão falando isso desde o início da 2ª temporada, que essa mulher ia aparecer, a Annie e o Joshua, ele manda voltar para trás. Ele fala, manda eles voltarem para Tennessee. Você entendeu isso? Porque eu não entendi isso, não. Gente, pelo amor de Deus, eu achei isso eu não consegui entender. E eu acho que muitos fãs de Dead City também não conseguiram entender isso. É um arco, assim, que não tá... A gente achou que ia chegar, conhecer finalmente essa criança, porque a Annie a gente conhece lá de The Walking Dead, mas a gente não tinha visto eles ainda, né? Então, mas não, ele manda voltar. Eu me lembro bem que a Annie era uma mulher forte, né? Decidida. Então, assim, a gente não sabe se ela vai decidir ficar, se ela vai entrar no atrito, se ela vai brigar, ou se ela realmente só obedeceu e foi embora. Não sabemos o que aconteceu até aqui, certo? Então vamos aguardar. Mas tem o croata em algum lugar solto por aí. E eu acho que eles não vão deixar isso simplesmente blá blá blá. Entende o que eu quero dizer? Bom, o episódio termina com a Ginny chegando e apontando uma arma para o Negan. A gente sabia que isso não ia acontecer, mas a Ginny tá machucada, né, gente? Ela tá com uma infecção e essa infecção a atacou no momento em que ela encontrou o Negan. Era de se esperar, né, que esse momento a Ginny ia ficar, realmente ela ia ter esse probleminha, porque ela já tá segurando, ela tá com esse machucado, né, desde da hora que ela tentou salvar a Meg da forca, né, porque essa menina também tá indecisa, né, ela não sabe o que ela quer, né, enfim. Ela quer dar cabo do Negan, sim, entendi. Mas ao mesmo tempo ela não obedece a Meg, ela não obedece ninguém, ela não sei se ela quer voltar pro Briggs, né, que é a turma da Meg agora, então eu não sei o que ela quer da vida dela. Mas, né, vamos lá.
essa criatura de Cristo estava machucada. E a gente viu nesses episódios pra cá, no quinto, no sexto, que aquele machucado estava piorando, estava infeccionando, né? Não foi mordida, como eu até cheguei a pensar, mas depois eu assisti de novo e vi que ela realmente rasgou as costas em um pedaço de pau e aquilo tá infeccionando. Obviamente, ela não falou pra ninguém, ela não mostrou pra ninguém, não tentou limpar o machucado, então ela tá. Quando ela chega perto do Negan ali, ela realmente fica fraca, né, e cai. Então agora o Negan tem um outro problema. Se ela sobreviver, proteger a vida dessa menina, preocupar com onde está a sua família e ainda preocupar com o croata. A Meg avisou pro Negan que o Bruegel está vindo atrás dele. Ou seja, ele agora vai liderar uma turma que ele não conhece, que ele não treinou, que ele não sabe quem é, mas que ele só conviveu por algum tempo, né? E agora terão que vê-lo como líder. É uma turma que ele não sabe o que é, gente. E eu tô divagando aqui, pensando com os meus botões como que vai ser essa liderança de uma pessoa que... Porque quando ele tinha aquela turma em que ele liderava, né? Ele começou ali com alguns e liderando, inclusive o croata era dessa turma antes de The Walking Dead, né? Antes da 6ª temporada, quando eles aparecem em The Walking Dead. É uma história pregressa dele, do croata. Mas, assim, gente, vamos combinar que agora o Negan tem essa preocupação. Ele quer entrar nessa briga pelo metano? O Bruegel sabe que a família dele é Anne e Joshua? Será também? Porque a Meg falou com ele, olha, o Bruegel tá vindo atrás de você. E isso talvez tenha motivado ele a dizer pra família dele ir embora, de volta pro Tennessee. Tô pensando nisso aqui também. Talvez ele tenha falado isso, falou, olha, é melhor esse povo não ficar aqui não, porque se eu começar uma guerra, né, e tudo mais. Então fica isso aí pro 7º episódio. O que é que você acha? Fala pra mim. Você acha que a Anne vai embora, sendo ela turrona, teimosa e assim, uma mulher decidida como ela era? Pois é, ela é batalhadora, lutadora, ela sobreviveu, gente, até agora ela tá viva, né? Então, a Anne vai realmente embora só obedecer porque a gente não teve essa resposta. O croata simplesmente vai embora para a Croácia, como ele queria ir, para ver o Rio, né? Que ele tanto tem saudade da família, do lugar onde ele cresceu. Ele realmente vai embora para a Croácia, porque ele saiu de lá pensando em ir para a Croácia, mas aí ele esbarrou, né, com o povo da dama lá em Nova York e aí falou, vou ficar por aqui mesmo. Será que agora ele vai mesmo? O que você acha? O que você achou da cena do urso, hein? Achei fraca, gente. Fala pra mim se pra você foi legal. Você também imaginou que o urso ia arrasar geral? Pois é, eu também achei, mas não foi isso que rolou, né, gente? Achei fraquinha a atuação desse urso. Mas deixa aqui a sua opinião. De repente, você gostou, né? De repente, você achou legal. Eu não achei legal. Mas fica aí a sua opinião, tá? É isso aí. Outra coisa que eu achei... Outra pergunta que ficou, né? Será que o Negan vai conseguir liderar essa galera para entrar em uma guerra com o Bruegel? Será? Muita coisa pra gente pensar. Por que o metano é tão importante, a gente sabe. Mas é importante viver somente com ele, porque durante anos eles viveram sem esse metano. Sem a luz, né, energia elétrica, sem nada disso. Será que esse luxo é realmente importante nesse momento? Será que vale a pena essa guerra? A pergunta é essa, né? Mas enfim, vamos esperar. O próximo será o penúltimo episódio. E eu tô, assim, verdadeiramente ansiosa pra ver o que vai acontecer. Vocês também acham que Herschel, caminhando para uma vilania, se tornando um vilãozinho ali, será que ele vai ficar revoltadinho quando ele descobrir que a dama se foi? Também é uma coisa pra se pensar, né, gente? Mas eu acho que o Herschel caminha pra ter uma no final. Eu acho que eles estão caminhando para levá-lo de arrasta, porque, gente, assim, ele tá se tornando perigo. Ele tá se tornando um perigo para a sociedade e vai voltar pro BRICS também querendo ser esse perigo, né? Eu acho que vai ser uma morte, mas tem que ser uma super, né? Tem que ser uma morte, poxa, bacanona. Não, porque vamos combinar, né? Que a morte da mulher pro urso foi ridícula, gente. A mulher tá andando com um grupo, de repente ela para, aí dá um trem lá, vai olhar o pescoço, e aí é puxada e de repente só aparece a mulher lá, quer dizer. Enfim, né? Mas vamos ver. Se for uma morte, se eu acho... Não é o que eu quero, tá? Que o Herschel morra. Mas eu acho difícil
no contexto, caminhar para uma redenção desse pequeno vilão. Chato pra caceta. Bom, eu acho ele chato, né? Um mini adulto que se acha adulto, mas não sabe nada da vida, que se acha o cara, mas não sabe nem usar uma arma. Tô falando, faltou tia Carol, faltou conviver com tia Carol pra esse menino. Mas é isso, galera, deixa aqui sua opinião, se inscreve no canal, porque a gente não fala só de The Walking Dead aqui, né? Depois de amanhã tem Bora pro Cinema, e do Bora pro Cinema pra essa semana vai ser mega especial, porque hoje, terça-feira, eu irei assistir Como Treinar o Seu Dragão live action. E eu tô, assim, muito, muito, muito curiosa. E, assim, já pensando no que é que eu vou trazer pra vocês. Embora eu ainda nem tenha visto o filme, ainda, né? Mas eu espero que ele não seja nada frustrante como o episódio de hoje. Já deixa seu like, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha, né, galera? O Triplo C, tão importante pra gente que tá apenas começando essa aventura aqui no YouTube. Então, é isso por hoje. É só. Beijos!